Olá, voltando aí ao nosso curso de introdução ao uso do Game Maker 2, vamos lá para a aula 12. Declarar então duas novas variáveis, a N1 com valor de 53 e a N2 com valor de 15. Vamos agora criar uma nova instrução de C. Nós havíamos criado nos exercícios anteriores uma instrução de C baseada na linguagem C, C++, as outras linguagens que nós já trabalhamos. Ele aceitou, funcionou, não deu nenhum problema. Só que a verdadeira estrutura de uma condição de C dentro do Game Maker, ou seja, cada linguagem tem as suas especificidades, né? Então, a linguagem do Game Maker, ela usa essa estrutura que está aí na tela. C, abre parêntese, os valores que serão condicionados, abre aí a chave, dentro da chave se coloca a instrução, né, que vai ser rodada se aquela instrução for verdadeira, e depois fecha-se a chave. Então essa é sempre a estrutura de uma função de C dentro do Game Maker. If, né, o valor a ser comparado, abre chave, coloca-se a instrução e se fecha a chave. Essa é sempre a estrutura de uma instrução de C dentro do Game Maker. Então nós vamos aí nessa instrução comparar se o valor de N1 é maior que o valor de N2. Caso esse valor seja maior, ele vai exibir uma janela de mensagem dizendo correto, clique em OK. Então digite aí o código de forma correta e depois rode o programa. Observe que como realmente o valor de N1 é maior do que o valor de N2, ele exibe a janela dizendo que é correto. Então clique em OK e feche a janela. Agora mude o valor da variável N2 para que ele seja maior do que a variável N1 e rode o programa para ver o que acontece. Não vai aparecer nenhuma janela, né? A show message não vai ser exibida, por quê? Porque aquela função colocada lá retorna negativa. Então, como ela retorna negativa, ele não tem uma instrução para exibir nada se o valor for negativo. Então ele não exibe a janela de show message. Feche aí a janela do game e vamos voltar à programação. No Game Maker nós utilizaremos também o else. Então if, né, else. Então vamos colocar aí o else. No Game Maker ele é entendido como se não, né? Se não, se a condição não for aquela declarada lá primeiramente, então ele executará essa outra função. Então else, abre a chave, show message incorreto, clique em OK, fecha a chave dentro da estrutura, né, da condição de C própria do Game Maker. Rode o programa para vermos o que vai acontecer. Veja que agora ele exibe a segunda janela, ou seja, diz que o valor é incorreto porque a variável N1 ela é menor do que a variável N2. Então, nesse caso, ela retorna um valor negativo, ou seja, ela vai, como ele tem uma instrução de else e o código é lido de cima para baixo, ele executa a primeira função que pede um valor true, ou seja, um valor de 1. Como esse valor não retorna como 1, ele pula para a segunda instrução do else, já entendendo que ali o valor é 0. Então ele vai dizer que é incorreto. Clique em OK e feche a janela. Vamos deixar aí para você um exercício. Faça uma variável, pontos, e depois chame a janela getInteger, né, para que ela recolha dados do usuário, dizendo para ele digitar um certo número de pontos. Depois você vai checar se esse valor for igual a 30 ou maior que 30, ele fala que você venceu o jogo. Caso for menor, fala que você perdeu. Faça aí alguns exercícios conforme a sua criatividade do uso dessa instrução de C nova aí que nós temos dentro do Game Maker, para que você possa ir se familiarizando com ela. A melhor coisa na programação é o exercício, é a prática. E você tem que praticar isso para memorizar essas sintaxes, esses comandos, e ir aprendendo realmente a conduzir a linguagem de acordo com a sua necessidade. Transforme tudo que nós havíamos feito em comentário e agora declare uma nova variável, idade, com valor de 17. Vamos estender um pouco mais essa instrução de if para que nós possamos usar ela
em outras possibilidades. Observe que nós podemos estender essa instrução de if, né, usando aí o comando else if, ou seja, ele vai colocar se idade for igual a 17 ou menor que 17, faça isso. Ou então se, então ele coloca uma nova possibilidade de se, né, caso se. Então ele entra aí com a nova estrutura, né, de condição, ou seja, nós podemos estender esses else if aí para vários momentos dentro da instrução, né? É claro que existem outras maneiras de programação, mas isso aí é só para você entender que você pode utilizar esse comando else if dentro de uma instrução de if, sem necessariamente usar o else final, porque o else final vai retornar um valor negativo. Então ele pode retornar um valor positivo na primeira instrução, um valor positivo na segunda instrução, sabendo que o último valor de else será sempre um valor negativo. Então, faça aí essa estrutura, onde nós pedimos aí que se idade for menor ou igual a 17, você ainda é um jovem. Caso se idade for menor ou igual a 64, você já é um adulto. Ou então, se, né, caso contrário, a idade for maior aí do que 64, ele vai dizer você é um idoso. Então, conte essa estrutura aí, rode o programa e veja o que acontece. Como o valor que nós colocamos aí, o declaramos para a variável é 17, e a primeira condição compara o valor de 17 para menor, ele exibe a primeira instrução, ou seja, rodando o programa de cima para baixo, ele encontra a primeira instrução como verdadeira, né? Ela retorna verdadeiro e ele exibe então a janela. Você ainda é um jovem. Observe aí que você pode mudar os valores da variável e ir vendo aí quais são os resultados. Mude então o valor da variável idade para 18 e rode o programa para ver o que acontece. Ele vai exibir a janela dizendo que você já é um adulto, porque de 18 até os 64, ele vai considerar que a pessoa pode ser chamada aí de adulto. Mude então novamente o valor para 66 e rode o programa. Como na programação nós colocamos que valores acima de 65 anos serão considerados como idoso, nós declaramos que ela tem 66, então ele entende que o valor aí é um valor negativo, ou seja, é o último da instrução, é o else. Então ele mostra a janela dizendo que a pessoa é um idoso. Faça então seus testes e vá se familiarizando com essas questões, com esses nomes, com essas instruções e como isso tudo funciona. Faça então um outro exercício, testando aí o conceito do aluno, ou seja, o conceito do bimestre dele. Então entre com valores e várias condições diferentes e use aí a janela getInteger, faça uso de todas essas ferramentas que nós já colocamos para criar aí uma instrução onde o aluno possa entrar com as notas dele, que ele tirou nas avaliações que ele fez durante o bimestre, e compare aí o valor dele, da nota dele, do conceito dele, né? Se foi de 0 a 10. Veja aí quais mensagens você pode exibir para o aluno de acordo com o conceito que ele conseguiu, somando aí as várias atividades que ele deveria ter realizado durante o bimestre. Observe que não existe divisão por zero e que para somar o valor de variáveis, você tem que colocá-las entre parênteses, como nós já vimos lá acima. Então vá lá, bom exercício. Salve seu projeto e até a próxima aula.